amados irmãos, um dos pilares da reforma protestante é que a glória é só para Deus. Só a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus amados, não sei, os irmãos do coral, o pastor está aqui nos orientando. Se os irmãos quiserem ficar à vontade, sentar aqui assim de frente, fica mais perto do próximo orador. Os irmãos estão à vontade, tá bem? Estão à vontade, ok. Eu só quero pedir aos irmãos para ficarem em pé um pouquinho. Glória a Deus. Se vocês ficarem em pé, aí o sangue vai circular um pouquinho agora, não é assim? Isso, estica, isso aí. Aí dá aquela, não cansa, não dá sono, não é assim? Ok, obrigado, poder assentar novamente, só para o sangue circular, a gente não descansar um pouquinho, isso aguça o nosso cérebro, o sangue circula e a gente fica pronto para continuar na próxima palestra. Portanto, já vamos marchar para término da nossa noite, nesta noite, com a última palestra. Nós queremos chamar no microfone o professor evangelista Jerônimo Gonçalves, ele que é professor de apologética e ética cristã e também acadêmico na área do direito. É um dos professores que tem crescido muito aqui no Instituto e nesta noite ele vai fazer uso da palavra. Depois do reverendo Quimuel Sotero, ele agora está com uma responsabilidade de nos trazer a palavra. Por favor, à vontade, chamamos o microfone então, professor Jerônimo Gonçalves. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me sinto de fato honrado por estar aqui nesse lugar. Já me antecedeu aqui o nosso pastor presidente, pastor Kemuel, o que faz ainda aumentar a responsabilidade de conversar com os irmãos. Mas eu acredito não em mim, eu acredito na graça de Deus. Eu acredito que Ele é quem nos dá condição de falar, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá a sua palavra. Eu quero aqui apenas ser um instrumento de Deus e ficarei muito grato se Deus continuar me usando para a glória do seu santo nome. Eu quero antes agradecer aqui ao pastor Kemuel, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, como presidente do Instituto Daniel Berg e como meu pastor também, como meu pastor presidente. Certamente tudo isso passou pela sua orientação e também pela sua permissão. Então, obrigado, que Deus abençoe o senhor. Está aqui o meu amigo pastor Mário Nelson, simpaticíssimo servo do Senhor. Eu sempre fico muito alegre quando vejo o senhor e me sinto honrado a sua presença aqui nessa noite. Aqui meu amigo pastor Wallace. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Wallace. Wallace, eu falo assim, Wallace, porque eu acredito que eu já posso ter essa liberdade. Tem sido um instrumento de Deus na minha vida, para me abençoar, para permitir que Deus me use naquilo que eu fui chamado. Eu sou muito grato a ti, muito grato a ti mesmo. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Aos obreiros, que Deus abençoe a cada um dos pastores, evangelistas, a todos os professores e sobretudo a vocês que estão assentados aí. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, cada aluno, cada irmão, cada servo, cada serva do Senhor que está aqui nessa noite. Nós estamos aqui nesse seminário, nós estamos tratando de um tema importante que é a reforma protestante e estaremos abordando aqui alguns pontos importantes dessa história e o que isso implica na vida de todos os cristãos no mundo inteiro. O tema que eu tenho que conversar com os irmãos o nosso pastor Wallace nos passou, é o retorno à sola escritura e à ética no século 21. Nosso pastor Kemuel Sotero já nos antecedeu aqui falando alguma coisa, fundamentando essa questão da necessidade
de utilizarmos a Bíblia Sagrada como um instrumento, como meio, como um único fundamento doutrinário para a igreja. E eu vou me ater um pouco na questão histórica e depois vamos falar um pouco da questão ética. Os irmãos sabem muito bem, a igreja do Senhor Jesus Cristo sabe muito bem, que Jerusalém é a cidade escolhida de Deus. Sim ou não, meus amados irmãos? Sim. Os irmãos também sabem que os judeus, o povo hebreu, foi o povo escolhido pelo Senhor. Jesus veio do povo hebreu. Jesus é descendente de Davi. E portanto, nós temos aqui na terra uma questão geográfica que a gente precisa considerar nessa palestra. Por que precisamos considerar? Primeiro, porque foi Deus que escolheu Jerusalém para ser a sua cidade, que representaria todo o seu ministério quando Cristo esteve aqui entre nós, e também pelo povo judeu ser um povo que foi tremendamente usado por Deus para nos trazer uma mensagem de salvação, porque o povo judeu foi o povo que Deus escolheu, e por meio desse povo Jesus nasceu da tribo de Judá. Queridos irmãos, por que eu estou falando isso? Porque quando falamos de reforma protestante, nós estamos então fazendo um embate direto com a igreja católica apostólica romana. Isto é fato. A reforma protestante é resultado, é um levante, é uma revolução, é um momento em que alguém que estava no meio da igreja católica apostólica romana foi tomado pelo Espírito Santo de Deus quando lia a Bíblia na faculdade aos 20 anos de idade. O nosso irmão Martim Lutero foi para a biblioteca da faculdade, abriu a Bíblia em latim e começou a ler as Escrituras Sagradas. Martim Lutero era então um devoto, era um membro da igreja católica e estava caminhando para a sua vida eclesiástica em galgar degraus mais altos. Mas eu glorifico a Deus que um jovem de 20 anos de idade, meu pastor Marinelson, um jovem com 20 anos de idade, já totalmente enculturado pela doutrina católica apostólica romana, já totalmente construído, já totalmente focado, acreditando em tudo que o Papa dizia, em tudo que o padre dizia, em tudo que era ensinado na igreja, que era ensinado no templo. Ele era um devoto extremo, mas teve um momento em que ele abriu as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo naquele lugar e naquele momento deu-lhe um estalo, e então ele foi iluminado pela revelação das Escrituras Sagradas. Veja que eu percebo aqui que não interessa, não importa para Deus em que condição estrutural, em que tipo de cultura você está, no que você crê, como você foi formado, como você foi formatado, qual é a tua crença, qual é o teu Deus. O que importa aqui é saber que quando o Espírito Santo resolve falar com alguém, e esse alguém abre o coração para ouvir a voz de Deus, Deus fala, Deus muda, Deus transforma e torna dele um grande pregador das Escrituras Sagradas. Eu glorifico a Deus por isso. Mas a gente precisa entender que um homem está agora sendo utilizado, usado por Deus para ir contra o império.
E nós não estamos falando de um império fraquinho. Nós não estamos falando de um governo fraquinho. Nós não estamos falando de um poder fraquinho. Nós não estamos falando de um clero que não tinha influência. Não, nós estamos falando do império apostólico romano, que dominava todo o ocidente, que tinha em suas mãos o poder da persuasão, que tinha em seus lábios o poder de mudar conceitos, de mudar valores, de mudar crença, de influir sobre o comportamento das pessoas. Porém, o poder estava contaminado. Porém, o poder estava politicamente arrebatado. Não havia naquele momento, no século XVI, compromisso do Papa, compromisso da igreja, compromisso das autoridades eclesiásticas com as escrituras sagradas. Pelo contrário, liam as escrituras em latim e não permitiam que mulheres, que crianças, que jovens e todos os leigos assentados nos bancos tivessem a oportunidade de ter em suas mãos uma Bíblia Sagrada. Como diz Francis Bacon, quem tem conhecimento tem poder. Então o povo era manipulado, e enquanto a autoridade ensinava contrário às escrituras, com o olhar no poder, com o olhar na política, com o olhar no dinheiro, com o olhar nas propriedades, com o olhar na terra, eles então dominavam o povo, confiscavam a palavra de Deus, dominavam pelo poder que tinham e deixavam o povo sedento. Mas Deus levantou um homem. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero então começa a perceber que toda a doutrina católica não tinha nenhum compromisso com o Espírito Santo. Martinho Lutero começou a perceber que a prática papal não era uma prática de um líder que deveria conduzir o povo para a glória de Deus. Ele percebeu que os ensinamentos que estavam sendo dados à igreja eram ensinamentos corrompidos, eram ensinamentos que não estavam conduzindo o povo à adoração ao Senhor. Pelo contrário, estavam cobrando a oração, estavam cobrando a hóstia, estavam cobrando a terra, estavam cobrando o que eles poderiam tirar, usando da sua própria ocupação para escravizar um povo indouto. Mas Deus, como sempre, tem alguém para usar. Eu quero perguntar, eu sei que é uma palestra, mas não custa nada eu perguntar: quem quer continuar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus aqui? Diga glória ao nome de Jesus de Nazaré. Veja, meus amados irmãos, a Igreja Católica Romana, no século IV, ou no século IV, no ano 322, foi então convocado um concílio, chamado Concílio de Niceia. A Igreja Católica, na sua história, desde o primeiro concílio de Niceia até agora, teve ou fez 21 concílios. E todos os concílios que são organizados, alguns demoram anos, 5, 6 anos de concílio, debatendo sobre doutrinas, de como será a condução do povo. E todos os concílios, a visão nunca era conduzir o povo a Deus. A visão sempre era como aumentar minha riqueza, como aumentar meu poder, como aumentar meu domínio, como conquistar terras. Por essa razão, meu pastor Kemuel, é que a Igreja Católica, na sua história, no século X ao século XII, ela fez 8 cruzadas. O que são cruzadas? São momentos em que o Papa convoca um povo, escolhe um grupo grande para
para serem soldados e invadirem as terras para conquistar mais bens. E eu quero dizer a você, a igreja não deve se preocupar com coisas dessa terra, sobretudo para conquistar através do sangue, através da guerra, através da matança, para poder ter mais domínio. Pelo contrário, Jesus nos ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eles fizeram o contrário disso. Agora preste atenção. Século XVI, Concílio de Nicéia, 322 antes de Cristo, ou depois de Cristo. Um homem chamado Constantino, se aproveitando do seu poder e da sua ocupação, e percebendo a grande perseguição que havia entre os cristãos, contra os cristãos, ele então se aproveita disso para poder aumentar os seus adeptos. E então ele convoca o Concílio de Nicéia. E ali no Concílio de Nicéia, ele então faz o que a gente conhece como o cânon bíblico. Mas é aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. É preciso fazer uma pergunta. Por que é preciso? Porque essa pergunta é fundamental para entendermos melhor o que o nosso pastor Kemuel Sotero nos ensinou aqui hoje, sobre a importância das Escrituras Sagradas, e que a Escritura Sagrada não é fruto de uma escolha da igreja. Pelo contrário, as Escrituras já existiam e elas deveriam conduzir a igreja, e não a igreja conduzir as Escrituras. Então o Concílio de Nicéia foi para formar o cânon. E então foram escolhidos os 66 livros sagrados, né? Foram escolhidos. Agora preste atenção. A pergunta deve ser feita. Qual é a pergunta? A pergunta é: a Bíblia deve ser a única autoridade de fé e prática para o cristão? Estou perguntando a vocês. Vou perguntar novamente. A Bíblia deve ser a única que deve possuir autoridade de fé e prática para o cristão? Para você, quem acredita nisso, levanta a mão. Glória ao nome de Jesus. Então aqui nós vamos compreender melhor se a Bíblia já estava completa ou se ela é resultado de uma escolha aleatória da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos para a Bíblia Sagrada então. Está escrito, meus amados irmãos, na Bíblia Sagrada, no capítulo 3, versículo 16 de 2 Pedro, o seguinte: Pedro aqui está falando do apóstolo Paulo. Veja que Pedro é do século 1 antes de Cristo. O Concílio de Nicéia foi no século 4, 322, 323. Mas Pedro já está falando sobre os escritos de Paulo, que já estavam prontos e eram enviados às igrejas, para que as igrejas fossem doutrinadas e ensinadas de acordo com aquilo que o Espírito Santo dera ao apóstolo Paulo. Então vamos ler. 2 Pedro 3,16 está escrito assim: ele, o apóstolo Paulo, escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais os ignorantes e insensatos, como fazem também, isso aqui é importante, ele diz assim: como fazem também com as demais escrituras. Ou seja, o apóstolo Pedro não está reconhecendo apenas as escrituras do apóstolo Paulo, mas aqui ele está também reconhecendo o Velho Testamento. Quem pode adorar a Deus aqui?
Veja que a Bíblia não é fruto da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é ela que determinou quais livros deveriam estar na sua mão e quais seriam inspirados. Não, as Escrituras já caminhavam entre o povo e o povo era ensinado. Porque o que o apóstolo Paulo falou, porque o que o apóstolo Pedro falou, porque o que Jeremias profetizou, o que Isaías profetizou, o que o nosso irmão Moisés falou, e todos os outros que compunham as Escrituras Sagradas, nenhum deles falou por conta própria, mas como está escrito em 2 Pedro 1:21, o nosso apóstolo Pedro, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Quem é que crê nas Escrituras Sagradas? Quem crê nas Escrituras Sagradas, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então percebam que não é de domínio da Igreja Católica Apostólica Romana as Escrituras Sagradas. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas é de domínio do Espírito Santo, revelada aos seus servos. Seus servos escreveram, estavam na mão daqueles homens, e os homens foram alimentando a população. Pregaram na Judéia, pregaram em Antioquia, pregaram em Jerusalém, andaram pelo mundo, e a igreja, como diz a Bíblia Sagrada, ia crescendo, crescendo pela pregação da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus vela por você? Deus vela por você? Sim, irmãos, eu sei que Deus vela por você. Para a gente corroborar um pouco mais sobre essa questão, o nosso irmão apóstolo Paulo, agora falando na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: porquanto afirma as Escrituras. Ora, o apóstolo Paulo é um dos escritores, não é o autor. É bom que você aprenda isso. O autor não é o apóstolo Paulo, o autor da Bíblia não é Pedro, o autor da Bíblia não é Moisés, o autor da Bíblia não é Jeremias, o autor é o Espírito Santo. O autor da palavra de Deus é o Espírito Santo. Eles são apenas instrumento pelo qual Deus os usou para escrever aquilo que o teneptos, ou o sopro de Deus para fora, vinha e contagiava o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Jeremias e todos os escritores da Bíblia Sagrada. Mas o apóstolo Paulo diz aqui: porquanto afirma a Escritura. Já havia uma Escritura, já havia coisas escritas. Paulo era mais um componente, mais um servo de Deus que estava sendo utilizado, usado para complementar ou para concluir aquilo que Deus propusera em seu coração. Isso é maravilhoso, sim ou não, meus irmãos? Saber que não é igreja nenhuma que é dona da Bíblia, não é a tradição que é superior à Bíblia. Falando em tradição, eu preciso ler aqui para fundamentar o orgulho da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu preciso ler para os irmãos o que está escrito no compêndio do Vaticano II ou Vaticano II. Está escrito assim: esta é uma resolução do papado da Igreja Católica, e veja o que eles concebem como a sua verdade, como a sua realidade. Eles dizem: não é através da Escritura apenas que a igreja deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Por isso, a Escritura e a tradição devem ser aceitas e veneradas com igual sentido de piedade e reverência. Ora, colocar a tradição, colocar um tempo, colocar um número, colocar uma posição em igualdade com as Escrituras, é dizer que o que a tradição diz, que vem depois das Escrituras, tem o mesmo peso do que as Escrituras dizem. Porém, a gente sabe
que ninguém é maior que as Escrituras, porque Ele, Jesus Cristo, abriu a sua boca e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a verdade. Não é a tradição, não é o pastorado, não é o ministério, não é a igreja, não é o templo, nada. A palavra de Deus, como diz o salmista: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Quem crê nesta palavra aqui? Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Quem é que crê nesta palavra? Então a palavra tem origem no Espírito. A palavra tem origem na eternidade. Capítulo 1, versículo 4 de Efésios, sobre a salvação. Deus fala na boca do apóstolo Paulo e diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quem foi escolhido por Deus aqui? Quem é escolhido por Deus? Quem é escolhido? Eu quero ver de novo. Quem é escolhido por Deus? Levanta a mão bem alto. E se quiser, irmão, dá um glória para Jesus ouvir aí. Esse negócio de crente tem isso. A gente sai do normal. Glória ao nome de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo fala: porquanto afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, Paulo está se referindo ao que está escrito em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, porque lá já estava escrito. Paulo cita a Escrituras. E então, ele também diz: e ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Isto foi falado por Jesus Cristo. E está onde? Em Lucas capítulo 10, versículo 7. Que maravilha, né, irmão? Você saber que não é tradição quem manda. Que maravilha você saber que não é poder político que conduz a igreja. Que maravilha você saber que não é idade e tempo que conduz a casa do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, mas quem conduz esta igreja é o Espírito Santo, por meio de sua palavra. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, vejam, meus amados irmãos, que colocar a tradição, colocar o tempo acima ou em pé de igualdade com as Escrituras já é um grande erro da igreja católica apostólica romana. Qual é o outro grande erro que eu percebo? É que a igreja foi fundada pelo Senhor, e ela começou com algumas promessas. Capítulo 3, versículo 15, quando Deus vira-se para a mulher e para o homem e diz que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. É uma promessa de Deus para você. Depois ele se dirige ao nosso irmão Abraão e diz a Abraão: Abraão, e Abraão abre os ouvidos e diz: pois não, Senhor. E ele diz a Abraão: eu vou te abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti, Abraão, serão benditos todas as nações da terra. Ele também se dirige aos filhos de Abraão, chamado Isaac, no capítulo 28, versículo 14 de Gênesis. E ele vai dizer: em ti, Isaac, serão benditas todas as nações da terra. Deus está mantendo a sua promessa para a igreja. Ele está dizendo: a salvação não vem dos Estados Unidos, a salvação não virá da Síria, a salvação não virá do Egito, a salvação não virá da Babilônia, não. A salvação, eu escolhi Jerusalém, e é do povo judeu, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, da tribo de Judá, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Quem pode adorar a Jesus aqui? Então não é Roma. Está errado. Se nós pudéssemos colocar aqui uma hipótese,
uma mínima hipótese para o nome da igreja, se fosse permitido fazermos isso, o nome no mínimo deveria ser isso, meu caro amado pastor Marinelso, pastor Kemuel, meu pastor Wallace. O mínimo, se tivéssemos que escolher, era Igreja Católica Apostólica de Jerusalém. Eu vou repetir. Se tivéssemos que dar um nome para reconhecer biblicamente a Igreja Universal, não deveria ser Igreja Católica Apostólica Romana, porque a igreja não nasceu em Roma, a igreja não nasceu entre os gentios, a igreja nasceu no judeu, a igreja nasceu em Israel, a igreja nasceu em Jerusalém, a igreja nasceu por Jesus Cristo. E então o nome deveria ser Igreja Apostólica Católica de Jerusalém, a cidade de Deus. Já há um erro na nomenclatura, já há um erro no nome da igreja. Então por que a igreja tem esse nome? Por uma questão exclusivamente política. O Império Romano dominava. Quando foi intitulado, quando foi conferido, quando foi dado, quando é que foi reconhecido o nome Igreja Católica Apostólica Romana? No concílio de Constantinopla, em 481 ou é 91, pelo imperador Teodósio. Então, nesse concílio, escolheram o nome da igreja, e então escolheram esse nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o nome bíblico deveria ser Igreja lavada, purificada no sangue de Jesus de Nazaré, universal. Aleluia. Estou aqui falando para os irmãos alguns erros gravíssimos que o nosso irmão Martinho Lutero começou a enxergar. Veja, meus amados irmãos, que o problema na época de Martinho Lutero era gravíssimo. Venda de perdão, venda de indulgências, santos de todos os lados, de todos os cantos. Quando você dá uma olhada, quando você dá uma estudada sobre a cultura grega e dá uma estudada sobre a cultura romana, você logo perceberá que a cultura grega é uma das maiores culturas, cheia de deuses. E aí você tem os deuses do Olimpo que o diabo copiou. Por que o diabo copiou? Porque os deuses do Olimpo são 12. E 12, meu irmão, é o número que Jesus escolheu, os 12 discípulos. E por que o diabo copiou? Porque os deuses do Olimpo, ou os deuses gregos, a maioria, os maiores, aqueles matrizes, são 12. Mas nós sabemos que 12 são as tribos de Israel. O diabo sempre copia para confundir. Mas nós não seremos confundidos, porque estamos firmados nas Escrituras. Quem ama as Escrituras aqui, quem ama as Escrituras, quem pode adorar a Deus, porque você tem uma Bíblia na mão. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Queridos, os devaneios que a Igreja Católica Apostólica Romana cometeu, quanto às Escrituras Sagradas, quanto ao seu comportamento, quanto às suas decisões, foram desastrosos. Não dará tempo de a gente classificar aqui, para que os irmãos entendam o porquê que Deus levantou Lutero, Zwinglio e outros mais. Agora, eu preciso apenas que você entenda uma coisa, e vou já passar para a questão ética. Meu tempo já está. Tem quanto tempo aqui? Vamos terminar já já. Tá bom, irmãos? Fica tranquilo. Eu não vou ser cansativo com os irmãos. Mas eu preciso que vocês entendam quais são as principais heresias romanas e por que Deus levantou Lutero. É preciso saber. Ninguém faz reforma por acaso. Toda vez que eu faço uma reforma é por quê? É porque algo está velho, algo está caído, algo está destruído, algo está fora do lugar, algo precisa se recompor, algo precisa se refazer, algo precisa ser renovado. Por isso a necessidade da reforma.
Quais são as principais doutrinas da Igreja Católica? Primeiro, a Bíblia, a tradição e o magistério ou o papado são colocados dentro da doutrina católica apostólica romana como de igual peso. A gente sabe que ninguém tem o peso das Escrituras. A gente sabe que as Escrituras é o verbo de Deus. Quem são as Escrituras? As Escrituras é o próprio Cristo encarnado, que morreu, ressuscitou, 40 horas depois está em nosso meio e intercede por nós. Ninguém pode ser colocado maior e melhor que as Escrituras Sagradas. A tradição também, e o papado muito menos. Outra reivindicação que a igreja toma para si é que a salvação somente através da Igreja Católica. Não, a salvação vem através de Jesus. Diga Jesus. Diga, se você ama Jesus, diga Jesus. Quem ama Jesus, diga Jesus. A salvação não vem por nome de igreja, nenhuma denominação. A salvação vem por Jesus. A terceira coisa, dizem que a salvação vem pelas obras. Ora, obras são impossíveis de salvarem ao próprio homem e a outros homens. Porque a Bíblia Sagrada é clara em dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Tudo que a gente faz, por mais bom que seja, sempre há defeito. Tudo que a gente faz, por mais bom que seja, pode haver um segundo interesse por trás. Tudo que a gente faz, geralmente não é resultado do que somos, pode ser resultado de nossa conveniência ou a nossa vontade de ganhar uma coisa pelo bem que fazemos. Ou seja, em tudo que fazemos sempre há uma contaminação. Por mais aparentemente bom que seja, só Jesus Cristo faz algo perfeito. Eu quero que você repita comigo isso aqui. Só Jesus faz as coisas perfeitas. Por favor, 1, 2, 3. Por quê? Porque Jesus não tem subconsciente. Jesus não tem inconsciente. Ele faz o que Ele é. Ele realiza o que Ele é. Não há segundas intenções em Deus. Deus sempre faz porque Ele é. Como diz o apóstolo Paulo, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Deus faz o que Ele é. Em Deus não há segunda intenção, meu pastor. Em Deus não há inconsciente. Ele não há nada dentro dele escondido que Ele não conheça. Os seres humanos têm algo dentro de si que Ele mesmo não conhece. Por isso é que está escrito na Bíblia que o coração do homem é enganoso. Porque muito do que somos é muito desconhecido de nós mesmos. Mas Deus é essência pura, verdade total. Ele é absoluto, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus, quando faz, Ele faz porque Ele é o que Ele quer fazer. Glória ao nome de Jesus. E para concluir essa questão, salvação pelo batismo, o Papa é vigário de Cristo. Vigário significa substituto. Ora mais, quem é o substituto de Jesus? Quem foi? Quem foi o substituto de Jesus? Quem pode dizer esse nome aí? Quem pode dizer mais alto? O único substituto de Jesus, conforme as Escrituras, é o Espírito Santo. Então o Papa não é substituto de Jesus. Os pastores não são substitutos de Jesus. Ninguém pode substituir Jesus, porque automaticamente, por uma questão de lógica, para você substituir alguém, você tem que ser no mínimo mais ou menos igual ou superior. Papa não é igual a Jesus. Pastor não é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Jesus é único e exclusivo. Agora eu vou concluir com a questão da ética. Há muita coisa que
mas eu acho que os irmãos já compreenderam. A ética no século 21. O que é ética? E o que é moral? A ética é o ramo criado pela filosofia lá do século 6 a.C. Aristóteles, Platão, Protágoras, Nicômano e muitos outros. A ética é a parte que analisa dentro da sociedade os costumes. E o que são os costumes? É justamente aquilo que a sociedade tem como moral, como valor, como bom, como certo, como bem, como mal, como útil, como agradável para uma sociedade por inteiro. Ora, a ética então é dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, a ética analisa a moral. O que está acontecendo? No século 21, antes do século 21, a gente precisa analisar pelo menos alguns nomes aqui. Nós podemos citar o nome de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre é um filósofo existencialista. E a premissa da sua filosofia é: a existência precede a essência. O que é isso? O que ele está dizendo é que primeiro os seres humanos existem, depois eles decidem o que fazem de si mesmos. Ora mais, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que todo ser humano, Deus tem uma finalidade, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus tem finalidade com você, propósito com você, sim ou não? Ora mais, quando Deus faz os seres humanos, não é o fato de você nascer, desenvolver, aperfeiçoar a sua razão, que agora você deve usar essa racionalidade para pegar o seu corpo e utilizá-lo da maneira que você quer. Embora você tenha livre-arbítrio para isso, mas Deus fala para você que o seu corpo não é para ser utilizado da maneira que você quer. Que quem nasceu homem tem em si mesmos a propriedade de homem. Tem então a sua parte que o identifica como macho. As mulheres têm a sua parte que a identifica como mulher. Os hormônios, testosterona, progesterona, estrógeno e todas as células, a maneira de uma mulher andar, a maneira de um homem andar, não é decidido por ele, mas é decidido pela sua própria essência, pela sua própria natureza. Não é minha mãe que me ensinou a andar assim, mas foi a minha biologia que Deus criou. É que no meu sexo, no macho anda assim. E mulher anda assim. Isso não é determinado por uma cultura, isso não é determinado por filósofos, não é determinado por cientistas e nem doutores. Isso é determinado por Deus. É macho e fêmea os criou. Mas, infelizmente, essa filosofia, essa doutrina, esse ensinamento, essa teoria está infiltrando, penetrando nas nossas escolas, meus pastores. Nas igrejas também, como o pastor Kemuel terminou de nos alertar aqui. Essa filosofia está entrando na igreja. Então as pessoas não sabem mais o que são. O diabo tem usado essa filosofia nas faculdades, nas escolas. Usam professores para introduzir isso e dizer: você pode ser o que você quiser. Você não nasceu homem, você não nasceu mulher, você não tem que gostar de carrinho, você não tem que gostar de boneca, você não tem que falar fino. Eu desafio, debaixo da graça de Deus, a qualquer cientista, a qualquer biólogo, a qualquer geneticista, a me dizer quem foi que definiu o timbre da voz do homem. Foi a sociedade ou foi a biologia, a genética? Quem definiu a voz fina para a mulher foi a genética que Deus fez exclusivamente para mulheres. Quem define a voz grave para o homem foi o que Deus fez exclusivamente para machos. Quem é macho aqui dá um glória a Deus.
E quem é mulher aqui? Dá para dar glória a Deus? Não, você não, rapaz. Glória ao nome de Jesus. Então precisamos entender. Protágoras, século 6 a.C. Estou falando dos anos 500 e pouco. Ele disse: toda verdade é relativa. Ora, você está sendo contaminado por isso? Ou se não está sendo, pelo menos você está sendo atacado. Hoje a sociedade está sendo contaminada por um relativismo absoluto. O que é isso? Nada é verdade, nada é certo, nada é errado, nada é bom, nada é mal, nada é nada. Você escolhe de acordo com o seu ponto de vista. Eu quero alertar a você, igreja. Ponto de vista até cego tem, mas a igreja do Senhor não tem ponto de vista, ela tem convicções. Quem é que tem convicções aqui? Pode levantar a mão, dar glória a Deus aqui. Quem é que tem convicções aqui? Convicções. Então adore a Deus, você tem convicções. Ponto de vista, meu pastor, até cego tem. Mas você não é cego. Jesus te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Quem está na luz? Quem está na luz? Quem está na luz? Quem está na luz? Eu preciso correr porque eu preciso só ter mais 5 minutos. E eu preciso lembrar de outro nome. Além de Jean Paul Sartre, além de Protágoras, existem outros homens que estão influenciando o comportamento e a ética no mundo. Quais são eles? Herbert Marcuse. Herbert Marcuse escreveu um livro chamado Eros e a Civilização. Esse homem, com o seu conteúdo diabólico, vem modificando a mentalidade da sociedade e dizendo que você pode fazer da sua vida sexual o jeito que você quiser. Você pode se comportar sexualmente da maneira que você quiser. Então ele contesta a questão da cultura. Ele diz que esse comportamento exclusivo de homens, exclusivo de mulheres, é um comportamento imposto, é um comportamento coercitivo que obriga as pessoas a serem assim. Então ele ensina que ninguém tem que ser assim, que você pode ser o que você quiser. Se você quiser falar fino, fale. Se você quiser usar saia, use. Se você quiser, perdão pela palavra, mas preciso dizer, se você quiser transar com um homem, que você também é homem, então transe. Então se você quiser transar com a mulher, você sendo mulher, então transe. E se quiser também fazer com um animal, faça. Esta é a teoria de Herbert Marcuse. Mas a teoria da igreja é: sede santo, porque Deus é santo. Eu preciso lembrar mais uns nomes para você. Além de Herbert Marcuse, eu preciso lembrar de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich escreveu um livro em 1960 e o título do livro era Revolução Sexual. Em que ano ele escreveu? 1930, desculpa. Em 1930, o Wilhelm Reich escreveu um livro chamado Revolução Sexual. Esse livro foi para as faculdades, foi para as escolas, foi então lançado no campo e ele foi disseminado e foi modificando o comportamento das pessoas. O que aconteceu? Vocês se lembram que em 1968 aconteceu no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, em Paris, na França, e no Brasil, uma coisa chamada Revolução Sexual. O que é isso? É aquele movimento da liberdade. Então, Caetano Veloso e Gilberto Gil escreveram uma música chamada É Proibido Proibir. Alguém aqui se lembra disso? Eles escreveram porque queriam que a população, que a sociedade, que as crianças, que os jovens, que os adolescentes, todos vivessem de acordo com a filosofia de Wilhelm Reich. Mas a nossa filosofia qual é? Quem tem? Esta é a nossa palavra, a palavra de Deus. Judith Butler escreveu um livro, Ideologia de Gênero, que é uma peste hoje, né? Está tentando infiltrar nas escolas. Glória a Deus. Agora eu preciso falar, né, meu pastor? Eu preciso falar, glória a Deus, que Deus não permitiu que aquele indivíduo chamado
Haddad ganhasse. Porque ele tem livros escritos, e Haddad é marxista, é adorador de Karl Marx. Ele escreveu livros. Ele, quando era ministro da Educação, Haddad elaborou uma lista de 63 livros. Essa lista compunha de 30 nomes de autores estrangeiros e 33 nomes de autores brasileiros. Perguntem para mim, quantos por cento daqueles autores eram ateus? Perguntem para mim. Quantos por cento? Perguntem. 70% da lista eram de marxistas, de ateus, de homens que não gostam de Deus, não gostam de família, não gostam de igreja, não gostam de cristianismo, não gostam de glória. Mas avisa para eles que Jesus ainda manda na sua igreja. Avisa para eles que a igreja não será derrotada, porque as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Então, a ética cristã não é pautada numa ética moderna. A ética cristã não é pautada nem liberalismo. A ética cristã não é pautada em subjetivismo. A ética cristã não é pautada em relativismo. A ética cristã não é pautada em filosofias de homens que odeiam a Deus. A ética cristã, ela é toda desenvolvida, toda elaborada, toda vinda da Escritura Sagrada, que diz: sede santo, porque meu Deus é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Esta é a tua ética. Qual é a tua ética? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esta é a ética do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Leia a Bíblia para ser sábio.